O relógio marcava 6h15 quando o despertador de Renato tocou. O som agudo parecia rasgar o silêncio do pequeno quarto de paredes descascadas. Ele se levantou devagar, como fazia todos os dias, e caminhou até a cozinha, onde o cheiro de café recém-passado o aguardava. Era a rotina que repetia há quase 10 anos: acordar cedo, enfrentar 2 conduções e chegar à empresa antes mesmo de o prédio abrir as portas. Renato era analista administrativo em uma multinacional de médio porte. No papel, sua função era apenas dar suporte às operações. Mas, na prática, fazia muito mais do que isso. Era ele quem organizava relatórios. Encontrava erros que poderiam custar caro à empresa e, discretamente, sugeria melhorias que sempre resultavam em economia e eficiência. Ainda assim, sua presença passava despercebida. Seu chefe, o Sr. Arnaldo, era um homem duro, de fala ríspida e olhar desconfiado. Para ele, Renato era apenas mais um. Muitas vezes, quando o funcionário trazia ideias inovadoras, Arnaldo sequer as ouvia até o fim. Interrompia-o com um gesto de mão e soltava frases secas como: "Deixe isso para quem entende de verdade. Faça apenas o que eu pedir." Apesar disso, Renato não se deixava abalar. Tinha aprendido com a vida que reconhecimento não se implora, conquista-se. Mas a conquista parecia sempre escapar de suas mãos. Quando um projeto dava certo, os méritos eram atribuídos ao chefe. Quando algo dava errado, a responsabilidade, ainda que indireta, recaía sobre ele. Certa vez, após semanas de esforço, Renato montou uma planilha automatizada que reduzia em 40% o tempo de um processo burocrático. Quando apresentou o resultado, Arnaldo apenas murmurou: nada demais." Isso era obrigação. A frustração corroeu Renato por dentro, mas ele se calou. Não queria confusão, nem acreditava que reclamar mudaria algo. A cada dia, sentia-se como uma sombra dentro daquela empresa. O colega da mesa ao lado, sempre sorridente e eloquente, era promovido constantemente, mesmo cometendo deslizes que Renato consertava em silêncio. Era como se houvesse uma barreira invisível entre ele e qualquer forma de reconhecimento. Mas no fundo, Renato guardava um desejo ardente: provar que seu valor ia além das paredes frias daquele escritório. Ele não queria apenas ser lembrado como um funcionário dedicado. Queria ser visto como alguém capaz de transformar, inovar, construir algo maior. E embora ninguém parecesse acreditar nele, Renato tinha algo que nem mesmo seu chefe conseguia apagar: a determinação silenciosa. O que nem Arnaldo, nem seus colegas, nem mesmo Renato poderiam imaginar era que o destino preparava uma reviravolta inesperada. Uma oportunidade tão grande que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Os dias seguiam em ritmo arrastado. Renato chegava sempre antes dos outros, ajustava relatórios, organizava documentos e, discretamente, corrigia erros de planilhas feitas pelos colegas. O trabalho pesado nunca lhe rendia um obrigado. Mas naquele semestre, a empresa passou por uma fase crítica. Uma grande auditoria internacional seria realizada. Todos estavam tensos. Arnaldo, ainda mais rígido que o habitual, exigia resultados impecáveis. O clima de pressão fazia até os mais confiantes tremerem. Renato, como de costume, ficou até tarde várias noites, cruzando dados e encontrando falhas que poderiam gerar multas milionárias. Guardava suas anotações em uma pasta simples, sem holofotes, apenas porque acreditava ser o certo. No dia da auditoria, quando os representantes estrangeiros chegaram, houve um momento delicado. Um dos relatórios oficiais apresentava números inconsistentes. Arnaldo, pálido, não sabia como explicar. O silêncio constrangedor tomou a sala. Foi quando Renato, calmamente, pediu licença e apresentou a versão corrigida que havia preparado como prevenção. A clareza do material impressionou os auditores.
As planilhas estavam traduzidas em inglês técnico, com gráficos didáticos e comparativos bem estruturados. Um deles, o Sr. Thompson, não conteve a surpresa. Este relatório é excelente. Quem o elaborou? Arnaldo pigarreou, hesitou por um segundo e respondeu. Foi trabalho da equipe. Renato manteve-se calado, como sempre. Não queria expor ninguém, nem criar atritos. Mas algo mudou naquele instante. Os olhos dos auditores passaram a se voltar discretamente para ele. Durante os dias seguintes, Thompson o observava em silêncio. Notava como Renato se movia pelo escritório, como orientava colegas sem querer aparecer, como tinha domínio dos processos sem ostentar. Era diferente. No encerramento da auditoria, a empresa recebeu uma avaliação acima do esperado. Os elogios foram direcionados, em público, a toda a equipe. Arnaldo saiu aliviado, como se tivesse vencido uma guerra. Mas ao final do evento, quando todos já haviam deixado a sala, Thompson aproximou-se de Renato. Falou baixo, quase em confidência. Sei que foi você quem fez a diferença aqui. Homens como você são raros, dedicados, detalhistas e, acima de tudo, íntegros. Renato ficou sem palavras. Não estava acostumado a ouvir reconhecimento, ainda mais vindo de alguém de fora. Apenas sorriu timidamente e agradeceu. Thompson, porém, não se limitou a elogiar. Pediu seu e-mail pessoal, alegando que gostaria de manter contato. Renato estranhou, mas anotou em um pedaço de papel e entregou. Nos dias seguintes, voltou à rotina habitual, quase esquecendo aquele episódio. Mas numa manhã fria de segunda-feira, sua caixa de entrada revelou uma mensagem que faria seu coração disparar. Era de Thompson. O executivo explicava que trabalhava em uma multinacional europeia e que havia uma vaga em aberto para um cargo de gestão em sua equipe. Ele acreditava que Renato tinha o perfil ideal para a posição e queria saber se estaria interessado em participar do processo seletivo. Renato releu o e-mail diversas vezes, seu corpo tremia. Aquele funcionário ignorado e invisível acabara de receber uma proposta internacional. Era o início da mudança que ninguém havia previsto. Renato ficou alguns minutos imóvel diante da tela do computador. A proposta parecia um sonho distante demais para ser real. Ele, um simples analista administrativo, subestimado todos os dias, estava sendo convidado para participar de um processo seletivo em uma multinacional europeia. O coração batia acelerado. Entre o entusiasmo e o medo, uma dúvida enorme surgia. Será que era capaz? Durante anos, ouvira do chefe frases que diminuíam sua confiança. Isso não é nada demais. Deixe para quem entende. Faça só o que eu mandar. Tantas palavras negativas haviam se infiltrado em sua mente como raízes invisíveis, criando a sensação de que nunca seria suficiente. Naquela noite, quase não dormiu. Imaginava-se em outro país, comandando uma equipe, sendo ouvido de verdade. Mas logo em seguida, a imagem era substituída pela voz ríspida de Arnaldo, ecoando em sua memória, como se zombasse. Você? Nem aqui consegue destaque. Imagine lá fora. No dia seguinte, decidiu conversar com sua esposa, Mariana, que sempre fora seu porto seguro. Ela ouviu atentamente e, com os olhos marejados, respondeu: Renato, eu te vejo todos os dias se dedicando, se esforçando mais do que qualquer um. Se essa chance apareceu, é porque você merece. Não deixe o medo te parar. Aquelas palavras foram como um sopro de coragem. Ele respondeu ao e-mail confirmando o interesse. Em poucas horas, recebeu os primeiros testes, avaliações técnicas, entrevistas virtuais e estudos de caso. Renato se preparou como nunca. Voltava do trabalho e passava madrugadas treinando apresentações em inglês, revisando conceitos de gestão e simulando situações de liderança. Apesar do cansaço, havia dentro dele uma chama renovada.
como se finalmente sua vida tivesse encontrado um novo propósito. Enquanto isso, na empresa, Arnaldo percebeu algo diferente. Renato parecia mais motivado, mais confiante. Em uma reunião, ousou sugerir uma estratégia de redução de custos em voz firme, sem hesitar. Arnaldo, incomodado, cortou-o como sempre. Já falei que isso não funciona. Próximo assunto. Mas dessa vez, Renato não sentiu a mesma frustração de antes. Em silêncio, guardava consigo o segredo que explicava seu brilho recente. Havia um futuro maior à sua espera. As etapas do processo foram avançando. Primeiro, uma entrevista técnica. Depois, um painel com gestores estrangeiros. Em seguida, um desafio prático: redesenhar o fluxo de operações de um setor inteiro, propondo soluções inovadoras. Renato entregou um projeto tão detalhado que surpreendeu até a si mesmo. Não era mais o funcionário inseguro, era um profissional que, finalmente, mostrava todo o potencial acumulado ao longo dos anos de esforço invisível. Algumas semanas depois, recebeu uma ligação internacional. A voz do Sr. Thompson, firme e calorosa, trouxe a notícia que faria suas pernas tremerem. Parabéns, Renato. Você foi selecionado. Queremos que venha trabalhar conosco na Europa. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele havia conseguido. Aquele funcionário que ninguém acreditava estava prestes a atravessar o oceano para assumir um cargo de liderança internacional. Mas ainda restava uma etapa dolorosa: comunicar sua saída à empresa onde havia sido tão ignorado. Naquela manhã, Renato caminhou para o trabalho com uma sensação diferente. O sol parecia mais brilhante e até o barulho dos ônibus no trajeto lhe soava como música. Ele carregava, dobrada no bolso, a carta de aceite da multinacional europeia. Era o documento que confirmava sua contratação, sua nova vida. Ao chegar ao escritório, sentou-se em sua mesa como fazia todos os dias. Abriu relatórios, respondeu e-mails, organizou planilhas. Mas, no fundo, sabia que aquele seria um dos últimos dias naquele ambiente que o havia moldado, testado e, tantas vezes, humilhado. Por volta das 10 da manhã, pediu uma reunião com o chefe. Arnaldo, impaciente, o recebeu de braços cruzados. Fale logo, Renato. Estou ocupado. Com calma. O funcionário colocou a carta sobre a mesa. Vim comunicar minha saída da empresa. Recebi uma proposta internacional. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Arnaldo pegou a carta, leu rapidamente e arregalou os olhos. Pela primeira vez em anos, parecia sem palavras. Internacional? Murmurou. E eles realmente escolheram você? Renato respirou fundo, mantendo a serenidade. Sim, fui convidado depois da auditoria. Acredito que lá terei espaço para contribuir de verdade. Arnaldo tentou recuperar o tom de autoridade. Olhe, você pode estar se precipitando. Aqui também poderia crescer, se tivesse paciência, mas a fala soava frágil, quase forçada. Ambos sabiam que aquela chance jamais surgiria ali. Renato apenas sorriu educadamente. Agradeço pela oportunidade de ter trabalhado aqui, mas é hora de seguir em frente. A notícia se espalhou rápido. Colegas que raramente notavam sua presença foram até sua mesa, surpresos. Renato, parabéns! Nem sabíamos que você falava inglês tão bem. Caramba, você sempre foi discreto, mas a gente via que trabalhava duro. Você merece. Pela primeira vez, sentiu-se visto dentro daquele lugar. Um reconhecimento tardio, é verdade, mas ainda assim reconfortante. Nos dias seguintes, cada detalhe ganhou um significado especial. O café morno da copa, as longas reuniões, até o velho elevador que sempre emperrava. Tudo parecia uma despedida silenciosa. Na sua última tarde, antes de sair definitivamente, passou pelo corredor e observou o escritório pela última vez. Não havia ressentimento em seu coração.
Se não fosse por cada desprezo, cada silêncio, cada barreira imposta, talvez nunca tivesse se preparado tanto para essa nova fase. No aeroporto, segurando a mala e os documentos, Renato olhou para trás apenas uma vez. Deixava o país, a rotina, os dias de invisibilidade. À sua frente, um mundo novo o esperava. Um lugar onde finalmente teria voz, onde suas ideias seriam ouvidas, onde sua dedicação seria valorizada. E enquanto o avião decolava, uma certeza preenchia sua mente. O funcionário que ninguém acreditava havia se transformado em um líder reconhecido internacionalmente. Não foi sorte nem acaso. Foi a soma de anos de trabalho silencioso, da honestidade inabalável e da coragem de acreditar em si mesmo, mesmo quando todos duvidavam. Naquele instante, entre as nuvens, Renato sorriu. Não apenas pelo novo emprego, mas porque, pela primeira vez, acreditava verdadeiramente em seu próprio valor.